Muito bem, muito boa noite. Vamos continuar meditando na palavra de Deus para que então assim o nosso coração possa adorá-lo e adorá-lo conforme ele nos conduza, diante daquilo que a palavra dele nos chama, nos exorta, nos corrige, nos orienta, diante do acolhimento que essa mesma palavra tem, que nos dá, após sempre confrontar nosso coração, após sempre alcançar o nosso coração naquelas questões que ele tanto precisa ser alcançado. A palavra de Deus nos traz sempre essa mensagem, essa verdade de esperança, de acolhimento àqueles corações que se curvam, que se inclinam diante dessa verdade, diante da palavra, da autoridade de Deus. Por isso eu quero saudar você essa noite e chamar a meditar mais uma vez nessa que é a palavra de Deus, e que essa palavra seja o que de fato alcance o seu coração, não as minhas palavras, não conceitos humanos, mas de fato aquilo que o Senhor esteja nos revelando aqui por sua palavra. Então eu quero desde já pedir que você abra sua Bíblia, se assim estiver, se não, nos acompanhe na projeção aqui. Nós vamos meditar no capítulo 2 agora, a partir do versículo 8. E antes de meditarmos nesse versículo 8, ou a partir desse versículo 8 até o final do capítulo 2, eu quero relembrar apenas algumas coisas aqui para poder manter o nosso raciocínio dentro daquilo que Paulo tem desenvolvido no capítulo 1, e entrando no capítulo 2, como vimos pela manhã. Então, para fazer isso, eu quero chamar você a ver um pouco desse vídeo que nós já vimos hoje pela manhã, e eu quero retomar então com a ajuda desse vídeo, fazendo com que a gente possa perceber esse contexto do raciocínio que Paulo está desenvolvendo aqui. Assista aí.
Engraçado que a gente até pode pensar assim, né? Enquanto ele tinha pego só o chocolate, né? Você pensa assim, poxa, que boa ideia, né? Mas aí quando ele já pega o dinheiro, então você já pensa, né, assim, eita, agora o negócio está ficando sério, né? E, na verdade, todos nós temos essa inclinação. Nós só precisamos de oportunidades, muitas vezes, se não mantivermos o nosso coração naquilo que é a obra de Cristo em nós, não há bons. O que o Evangelho nos ensina, nos anuncia, é que não há um justo sequer. Todos, absolutamente todos, na nossa natureza estamos extraviados. Então, não há nenhum que esteja blindado disso. Falamos hoje pela manhã aqui que o apóstolo Paulo vem desenvolvendo todo um raciocínio. Iniciamos falando de um gnosticismo que permeava o contexto histórico daquela igreja, mas também o contexto interno daquela igreja, dos irmãos que estavam ensinando questões tão religiosas, tão ascetas para viverem uma vida cristã, outros que estavam agora conduzidos por esse gnosticismo também, vivendo uma vida de total lasciva, uma vida completamente dada aos seus desejos, e discorrendo ou tentando mostrar para esses irmãos a verdade do Evangelho. Paulo, do versículo 8 ao versículo 11, esclarece como nós precisamos lidar com as leis do Senhor e como que o Evangelho, ainda não cheguei aí não, e como que o Evangelho vem nos trazer a essência de tudo isso que Deus havia nos revelado, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, esse Evangelho revelado por Deus é que vai nos trazer a perfeita consciência da santidade de Deus, da justiça de Deus, do nosso pecado, do quanto somos pecadores, mas dessa possibilidade aberta pelo sacrifício de Jesus, de que pecadores como nós possam então entrar e viver na presença desse Deus que é tão santo, pelo sacrifício de Jesus. Então, Paulo começa a caminhar para uma finalização do capítulo 1, falando exatamente de que Jesus Cristo veio para redimir, para resgatar pecadores. Ele não veio, como o próprio Jesus já fala nos evangelhos, que ele não veio buscar pessoas sãs, ele veio buscar os pecadores, e veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, Paulo vem desenvolvendo esse raciocínio e chama a atenção de Timóteo para que ele então mantenha esse foco, que ele conduza a igreja, os discípulos, essa igreja jovem, esses jovens discípulos, a poderem viver uma vida que tenham esse real foco da justiça, da amplitude dessa justiça de Deus, da obra que Deus está realizando no mundo e de como Deus nos chama para combatermos exatamente esse bom combate, firmado exatamente na fé, a fé que se assegura, que tem convicção, que tem plena confiança de buscar a Deus e poder adentrar na presença de Deus pelos méritos de Jesus, como lemos aqui. Acheguemo-nos, pois, com essa ousadia, com essa confiança, mediante o Pai, por causa desse mérito de Cristo. Precisamos nos apoiar nessa fé, que apesar dos nossos próprios defeitos, nossos próprios pecados, nos assegura na presença do Pai e no caminho de Deus, mas também precisamos nos assegurar também para não cairmos ou num extremo de que aqueles irmãos estavam sendo chamados a viver, um extremo de total permissividade na vida, tentando ou pela possibilidade de ter essa segurança da fé, da justiça de Jesus, mas também que nós precisamos nos manter com a consciência limpa, a consciência pura, ou uma boa consciência. Precisamos combater o combate da vida cristã com uma boa consciência, a consciência íntegra, sabendo que as nossas atitudes diante de Deus estão sendo avaliadas e estão passando no crivo do Senhor.
é não viver com a hipocrisia, é não viver esperando as oportunidades de fazermos coisas que diante dos olhos dos outros nós não fazemos, mas que quando estamos sós nos esquecemos que dos olhos do Senhor nós não nos escondemos, e muitas vezes então esperamos apenas esse buraco negro aparecer como uma oportunidade então de nós começarmos a fazer coisas que terminam fazendo com que a própria fé naufrague, termina fazendo com que a nossa própria fé se esvaia, porque nós vamos abrindo mão, abrindo concessões para coisas que não são retas, que não são íntegras. Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo iniciou o capítulo 2, que vimos hoje pela manhã, nos chamando a vivermos através da súplica, das orações, em favor de todos os homens, porque essa é a obra que Deus está realizando. Ele entregou o seu Filho ao mundo para resgatar a esses que hão de crer através da sua palavra, do anúncio da palavra de Deus, que se dá mediante os seus discípulos aqui na terra, mas que antes do anúncio vem a própria oração, a intercessão pelas pessoas, apresentando essas pessoas diante de Deus, porque só há um mediador. E vimos o quanto que a igreja do Senhor Jesus é caracterizada por essa diversidade de tribos, de raças, de povos, uma diversidade de pessoas. Há no corpo de Cristo uma diversidade imensa, porque o Evangelho foi estendido a todas as pessoas, não mais a judeus, não somente a aqueles que pudessem seguir as tradições judaicas, mas de fato a todos os povos. Então assim, nós entramos agora no versículo 8, do capítulo 2 de 1 Timóteo, e eu quero chamar a sua atenção ao texto. Nós vamos ler o texto, eu quero orar mais uma vez com você, e então nós vamos desenvolver algumas questões que estão aqui explicitadas nesse texto, e que são fundamentais para a nossa vida. E digo que talvez num dia como hoje, em que se celebra na nossa sociedade Dia das Mães, essas serão palavras profundas e riquíssimas para a nossa vida, como mulheres que vocês são, mas também como homens que nós somos e que nos relacionamos diante de Deus da mesma forma. Ele nos enxerga e que Ele nos dá papéis, Ele nos dá direções, nos dá missões, que cada um de nós seremos responsáveis por cada uma delas. Então volte seus olhos para o texto. A palavra de Deus diz assim: quero, portanto, que os varões orem. Você sabe que varões são homens, não é? Não confunda com qualquer outra coisa. Orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, ou transgrediu, para que fique mais simples do nosso entendimento. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Precisamos orar, não é? Acho que começaram a se segurar na cadeira assim. Deixa eu chamar você.
Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus, diante da palavra de Deus. Eu quero clamar aqui mais uma vez por essa direção do Espírito dele. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra é santa, Deus. Tua palavra é reta. Nós somos limitados, nós passamos, mas a Tua palavra não passará. Nós mudamos, a Tua palavra não muda. Nós somos volúveis, a Tua palavra é uma rocha. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, nos conduz aqui, homens e mulheres, servos do Senhor, aos desafios e à fidelidade aos desafios que a Tua palavra nos traz em todas as épocas, por não mudar, mesmo que nós mudemos com o passar do tempo. Ajuda-nos aqui, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Volte então ao versículo 8, eu quero iniciar o raciocínio com os copos mágicos que aparecem na minha frente, sempre que eu abro os olhos depois da oração. Observe que então, seguindo o raciocínio que nós tentamos introduzir e tornar você por dentro daquilo que nós desenvolvemos hoje de manhã, Paulo inicia o versículo 8, diante de tudo isso que foi exposto até o versículo 7, dessa intenção ou desse movimento de Deus em estender o anúncio do Evangelho, da graça em Cristo Jesus a todos os tipos de pessoas. Paulo então remonta aqui a alguns papéis que são fundamentais para uma sociedade que se estabelece em Cristo, para uma sociedade que nasce a partir de indivíduos que nascem a partir dessa palavra de Deus, do anúncio dessa palavra de Deus. Volte bem seus olhos aqui comigo. Paulo diz então assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. A frase que Paulo está nos trazendo aqui é um reforço à ideia que ele já estava falando anteriormente, de que esse evangelho não pertence mais agora, essa vida com Deus, a possibilidade de chegar à presença de Deus, não é mais algo restringido a um lugar físico, a um lugar santo, a um lugar separado que nós pudéssemos estabelecer, como a igreja ainda podia estar vivendo pela influência judaizante. Mas essa frase, em outro aspecto, contém esse mesmo significado, como Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, dizendo: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Observe que o que Paulo então agora está dizendo é que eu quero que os homens orem, eu quero que esses homens entendam que a oração é parte da vida deles e que a oração não está mais limitada a um lugar aonde você possa se chegar, como se aquele lugar fosse o que vai te conectar com Deus, porque nós temos agora um mediador, e esse mediador é o homem, Jesus Cristo, que viveu de forma íntegra e perfeita aqui na terra. Então, agora vocês podem orar em todos os lugares. A afirmação que se segue é que ele diz assim: levantando mãos santas. Ele inicia abrindo um leque para essa possibilidade agora da oração poder ser desenvolvida através de todos, ou na vida de todos, porque todos os povos serão alcançados. E aqui o que se estabelece é que exatamente aquilo que Malaquias, por exemplo, havia predito, havia anunciado no capítulo 1, de que todos os povos, que sacrifícios puros sejam oferecidos a Deus, não só na Judeia, mas também em toda a terra. Para o apóstolo Paulo, que veio formado nessa
influência e nessa religião judaica, ele chama então, com essa afirmação, a todos os povos a oferecerem exatamente como esse sacrifício diante de Deus, e que a oração é o caminho que nós podemos realizar e realizar em todos os lugares. Ele chama a todos a fazerem parte disso, ele chama a todos a experimentarem os benefícios da oração, a experimentarem as virtudes que nós podemos experimentar pelo caminho da oração. Mas é importante dizermos aqui que ele diz que vocês orem, e aqui talvez para nós seja importante perceber que há um imperativo chamando-nos a orar, não só orar em todo lugar. Talvez para aqueles irmãos, chamar a orar não fosse algo tão contundente como em nossa sociedade hoje precisa ser. Talvez para eles o que mais marcasse fosse o aspecto de orem em todos os lugares. Venham todos, e vocês podem usar, vocês podem entrar por esse caminho, porque nós entramos no caminho da mediação de Cristo Jesus, e a nossa oração se torna também o instrumento dessa mediação. Mas para nós hoje, talvez o que mais impacte, talvez o que mais confronte o nosso coração, seja o imperativo de que devemos orar. E não de que esse evangelho de fato é para todos os povos e que todos podem fazer o uso e entrar pelo caminho de Jesus fazendo uso dessa oração. É muito interessante perceber então que Paulo chama antes de tudo aos homens. Vocês precisam fazer uso dessa oração. Vocês precisam entender que podem entrar nesse caminho. Oração, querido, não é coisa para homens extraordinários. Oração é coisa para homem que percebe exatamente que não tem nada mais de ordinário na sua vida. Sua vida é extremamente ordinária, não tem nada de especial em você. Tudo o que há em você é porque o Senhor Jesus te deu. É porque Deus é que pode te conceder. E ele chama os homens primeiro a esse grande desafio. Mas agora ele levanta aqui uma questão que é levantando mãos santas. Aqui é uma referência àquilo que, como forma de linguagem, tanto se usava e se usou por Isaías, por exemplo, quando Deus, pelo profeta, diz que não se agrada das atitudes deles, porque eles têm as suas mãos manchadas de sangue. O termo aqui é um sentido figurado para dizer que a conduta de vida desses homens não são uma conduta coerente com aquilo que eles têm apresentado diante de Deus. Ele está falando para homens. Então, ele está usando aquilo que já era uma prática, o levantar das mãos nas orações, e que Jesus tanto confronta muitas vezes os fariseus, porque oram em praças públicas e levantam suas mãos e fazem orações tão rebuscadas, mas o coração deles está totalmente corrompido. Então, Paulo nos chama a nós homens a vivermos de tal forma que as nossas orações possam ser apresentadas de fato diante de Deus, não como orações hipócritas, não como orações fabricadas para tentar alcançar alguma coisa de Deus, mas com toda a inteireza, a integridade do nosso ser, entendendo aqui a conexão que há com o que Paulo já havia dito sobre a nossa boa consciência. Varões, orem em todos os lugares, mas façam essas orações tendo uma boa consciência da conduta que a vida de vocês tem tido, para que vocês não se apresentem diante de Deus, achando que Deus pode ser alguém que se engane, que não enxergue a má conduta que muitas vezes nós vivemos, e que então, diante do público, em todos os lugares, nós podemos muitas vezes levantar mãos que na verdade não são santas, mas são mãos que estão manchadas de sangue. O chamado aqui a levantar essas mãos santas é se apresentar diante de Deus com essa integridade na nossa caminhada. Se pecamos, confessamos, mas não fazemos de conta, mas não criamos situações
ou desculpas diante do Deus Altíssimo. Mas ele diz mais, o que também é muito próprio a nós homens. Ele diz sem ira e sem animosidade. Aquela indisposição de cooperar, aquela facilidade de explodir mediante a um confronto. Observe que quando ele está falando então das mãos santas, há um sentido lógico de uma conduta que está muito mais expresso no coração do indivíduo. Porque primeiro ele fala das ações que são mais exteriores e que precisam ser coerentes com aquilo que se crê, mas agora ele está falando também sobre a ira e sobre a indisposição ou a animosidade, que é essa má vontade constante, essa aversão ao outro ou às outras questões que não condizem com aquilo que na minha cabeça seria o certo ou seria o caminho por onde se deveria andar. O rancor, o ressentimento, a ideia de animosidade é exatamente isso. É aquela pessoa que por tanta ira no seu coração, você não pode encostar muito nela com qualquer confronto que ela já dá choque. E aos homens isso é mais característico na explosão que ele pode ter, na agressão que ele pode desenvolver, quando ele quer partir para muitas vezes resolver as questões, aos celeumas, tudo aquilo que pode se desenvolver na nossa vida, a partir da força bruta. Ele quer então partir para a briga, e não é incomum homens que se desenvolvem na nossa sociedade que acham que tudo se resolve na base do tapa, na base da força bruta. Você quer, se você ainda assim se controla, se você é alguém um pouquinho mais controlado, mas você sabe do que eu estou falando, que muitas vezes, enquanto alguém te confronta, a vontade é de trincar os dentes, e as mãos se fecham, o coração começa a pegar fogo, e por mais controlado que você esteja, a vontade que tem é sim de partir para a briga, partir para a agressão. Paulo então nos chama a entendermos que diante de Deus, nós fomos chamados a, antes de tudo, ter essa disposição no coração, que é a disposição da oração. Possivelmente, haviam orações aqui que estavam sendo feitas, que eram como orações de discurso, oração que dá recado, oração que dá sermão, oração que discute com o outro, com a possibilidade de se manter isento de um real confronto, porque ele está diante de Deus, ele está se dirigindo a Deus. Então o que ele diz aqui é: irmãos, não façam da oração um instrumento da guerra de vocês, um instrumento da carnalidade de vocês. Oração é um caminho santo, aberto por Cristo Jesus, para entrarmos na presença de Deus com toda a humildade que possa existir no nosso coração. E que cada um de nós andemos exatamente de acordo com aquilo que já alcançamos, como Paulo diz em Filipenses. Mas, tendo então introduzido, falando essas verdades a respeito dos homens, Paulo então inicia dizendo que para as mulheres, da mesma forma, então observe, aqui ele ainda está falando sobre a oração, ele ainda está falando sobre essa relação ou exposição dentro da assembleia, a exposição pública ou a oração pública. Paulo está dizendo que da mesma sorte as mulheres, ou seja, orem, ok? Observe que gramaticalmente a presença da oração está presente aqui na frase e na afirmação que ele faz às mulheres, naquilo que ele orienta as mulheres, embora ela esteja suprimida. Então, os homens orem em todo lugar, e da mesma forma, da mesma sorte que as mulheres, se os homens precisam ser levantando mãos santas, sem animosidade e sem ira,
agora ele diz: as mulheres orem com traje decente. O que nós poderíamos explicar sobre decência? Há dificuldade na nossa mente sobre algo decente? Observe que a partir daquilo que a lei do Senhor, e nós trabalhamos isso no primeiro capítulo, a lei do Senhor, mediante o Evangelho, nos traz e nos expõe. Eu e você vivemos agora na possibilidade de termos uma boa consciência diante de quem? Diante das pessoas? Não diante das pessoas, mas diante de Deus. Então, quando o apóstolo nos chama a termos uma posição de decência, não é a partir do parâmetro que eu e você construímos socialmente, mas é a partir do parâmetro aos olhos de Deus. É como Deus olha o seu traje. Mas ainda há um contexto ainda maior aqui, que ele diz: em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Então observe, Paulo não está dizendo, como algumas irmãzinhas de algumas denominações, que elas não podem se ataviar, ok? Mas se há alguma preocupação, que a preocupação maior seja com a modéstia, porque ele está tratando aqui sobre um relacionamento que é público e diante de Deus. Paulo está falando sobre aquelas reuniões em que eles se juntavam para orarem a Deus, para buscarem a Deus. O que ele está dizendo é como nós podemos nos chegar diante de Deus como um corpo reunido, mas muitas vezes fazer desse momento de reunião uma festa das vaidades. Se o alvo é de fato o Senhor, se o alvo é de fato nos chegarmos juntos diante do Pai, mulheres, entendam uma coisa: há um critério e um crivo que nunca vai passar por outra coisa senão o bom senso. E como avaliamos já anteriormente, esse bom senso é exatamente as suas atitudes sendo colocadas constantemente diante de Deus e percebendo se diante do crivo dele você passa. Absolutamente, certamente, esse exercício sendo desenvolvido por você, mulher, os seus critérios serão mais elevados. Mais elevados. Eles não vão diminuir, eles vão ser elevados. E essa sempre será uma questão que você apresentará diante de Deus. Mas saiba que em outras passagens o Senhor orienta as mulheres mais velhas a serem o instrumento dessa ação de Deus e dessa correção de Deus, as mulheres mais novas. Então não espere que o Senhor apenas se comunique com você, isso é gnosticismo. Há uma verdade revelada na palavra de Deus que nos orienta à conduta que nós precisamos ter. Então ele diz que quanto a essas orações, a essas reuniões, a esses momentos públicos, mulheres, vocês precisam orar, mas precisam usar da modéstia, do bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro, ou pérolas, ou com vestuário dispendioso. Mulherada, presta bem atenção, aquela coisa assim, com a marca, eu ia citar nomes, né? Assim, vou evitar citar os nomes, mas sabe aquele coisa assim que você olha e só porque você viu a marca, você fica assim, seduzida por aquele negócio? Quando você começa a priorizar o que de fato é prioridade aos olhos de Deus, até mesmo se você ganhar de presente, você fica assim, rapaz, não tinha necessidade de um negócio desse. Não é não? Homens que já deram um presentinho mais carinho assim para as mulheres, já experimentaram assim, aquele sorrisão no rosto, mas talvez já pode ter experimentado também
A mulher dá o sorrisão, agradece, faz assim, mas meu amor, não precisava. Eu sei que esse negócio é caro. Aí talvez alguns possam dizer assim, não me lembro de ter ouvido isso. Né? Mas brincadeiras à parte, eu quero lembrar aqui algo que é interessante daquele contexto grego, romano, aquele contexto helênico, é que os cultos para as divindades daquela época, e se você lembrar, a cidade em que Timóteo está pastoreando e recebendo essas orientações de Paulo, é exatamente a cidade de Éfeso. Lá existia um culto em que as mulheres eram sacerdotisas e elas ofereciam seus serviços sacerdotais a todos os homens que passavam ali por Éfeso. E eu não preciso dizer que serviços eram esses. Temos criança no público, né? Então observe, elas se enfeitavam de tal forma para atrair a clientela. A deusa daquela cidade tinha mais de 1.500 sacerdotisas espalhadas pela cidade. Você percebe a orientação que Paulo está dando, como atinge profundamente no contexto delas? Há um relato histórico de uma esposa de um grande governador daquela região, que ela, com um vestido só que ela comprou para uma cerimônia, ela gastou o que seria equivalente hoje, na moeda romana, o que seria equivalente no nosso contexto, a pelo menos $100.000 em um vestido. Você sabe que existem vestidos nesses preços, não sabe? Observe que, com o nosso contexto, há muitas semelhanças. Talvez a gente tenha aqui uma grande distância por causa do nosso nível social, né? A gente não ia comprar um vestido aí para dar de presente ou para si mesmo de $100.000. Mas guardadas as proporções, há um chamado aqui de Paulo às mulheres que é fundamental, porque muitas vezes o coração aqui, e entenda, querida, é que eu não estou falando que isso acontece só com você, porque houve um contexto, houve uma época em que os homens não tinham muitas alternativas. A roupa do homem era uma, para eles o corte de cabelo era a coisa era muito assim, limitada. Mas no nosso contexto, são tantas infinitas possibilidades para a macharada de hoje em dia, que isso se aplica a nós também. Ora, como nós podemos pensar nessa caminhada de uma vida piedosa de busca e de conhecimento de Deus, quando nós estamos com um coração apegado a coisas que são exteriores e que trazem tantos gastos, tanta demanda para a nossa vida, quando o Senhor está nos chamando a ter um foco somente na busca por Ele, e não nessas coisas estereotipadas. O que Paulo está dizendo é, usem dessa modéstia, porque é o que convém às mulheres que se dizem ou que professam ser fiéis a Deus, piedosas. A piedade que se manifesta em cada aspecto da sua vida. Como Pedro diz, que o adorno interior é que precisa ser aquilo que adorna a mulher cristã, a mulher que é discípula de Jesus. Não o desgaste, a demanda, o empenho, a quantidade do tempo, o desgaste emocional muitas vezes que se tem
no cabelo, na maquiagem. Essas coisas não podem? Não, não é sobre isso que estamos falando. Mas é o extremo que vai se alcançando muitas vezes numa caminhada. Quando Paulo está dizendo assim, há muito mais na piedade, na modéstia, na busca por Deus, que automaticamente você sabe que quando o seu coração está se derramando e encontrando Deus na sua vida, essas coisas vão ganhando tamanho muito menor no desgaste da sua semana, do seu dia, dos turnos que você possa gastar com tudo isso. Modéstia. Se ataviar com modéstia, com bom senso. Talvez poderíamos pensar em não gastem dinheiro com aquilo que não é pão. Você sabe que maquiagem é caro. Você sabe que chinelo de mulher é caro. Sandália de mulher é cara. Vestido. Olha, é impressionante. Se você tentou comprar um presentinho, uma lembrancinha do Dia das Mães, você viu isso na sua frente. É tudo caro. Isso não é coisa da nossa época. É de todas as épocas. Mulheres, mais piedade como seu adorno, menos vaidade como seu adorno. Você que talvez ainda vá casar, mulher, entenda isso. Você atrairá um homem cristão genuíno quando o seu adorno for exatamente as boas obras e não a vaidade exterior. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que deixar seus cabelos crescer e não cortar mais deles. Entenda os limites das nossas afirmações aqui. Mas Paulo não para por aí, por isso um dia tão especial para você, mulher e mãe. Então ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. É engraçado perceber que no contexto de Paulo, ele talvez tivesse algumas resistências a falar sobre essas coisas, mas ele nunca foi impedido de falar sobre isso. E embora o espírito feminista ele esteja presente na mulher desde a criação do mundo, não é uma coisa da atualidade. O movimento como organização, ele é muito mais forte nos nossos dias do que já foi em outras épocas. Então, às vezes, há uma tentativa de encaixar essas verdades aqui, como por exemplo, alguns tentam dizer que silêncio aqui seria a ideia de tranquilidade, em paz, em silêncio, alma silenciada. No sentido de que Paulo não está dizendo que as mulheres não possam falar, mas que os homens não as incomodem. Você pode encontrar argumentações assim. E que diante do contexto apenas cultural é que Paulo estava afirmando aqui essas coisas, porque podia pegar mal, exatamente porque algumas pessoas poderiam entender a igreja exatamente como uma reunião de mulheres pervertidas, porque no contexto social também não era conveniente as mulheres falando em público e profetizando e talvez ensinando por aí. No contexto social não era permitido. O que Paulo está usando então aqui não é um argumento sociocultural, mas o argumento que Paulo está usando, assim como ele usa em Coríntios, capítulo 11, capítulo 14, e eu vou citar esses dois capítulos algumas vezes ainda. O argumento que Paulo fala aqui, e no versículo 13 você observa, ele diz: porque primeiro foi formado o quê? Adão. Em Coríntios, capítulo 11,
Paulo usa o mesmo argumento doutrinário teológico para embasar essa argumentação dele a respeito do papel e da posição da mulher. Ok? Não é um argumento cultural que Paulo usa, embora o argumento bíblico, teológico, doutrinário também alcance, confronte as questões culturais daquela época. Então observe aqui. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito à mulher que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, novamente, em silêncio. Então observe que talvez você possa olhar assim e dizer assim, então acabou para mim, né? Eu preciso virar um vegetal, me entubem, né? Me deixem na cama, hospitalizada. Deixa eu orientar um pouco mais você aqui. Em 1 Coríntios, Paulo trabalha ainda um pouco mais ampla essa questão, de forma mais ampla essa questão em relação às mulheres. No capítulo 11, ele cita sobre as mulheres que oram e profetizam na igreja, assim como os homens que também oram e profetizam na igreja. No capítulo 14, então ele trabalha esse aspecto de que a mulher precisa ficar em silêncio, mas agora num contexto em que ele estava tratando sobre profecias no culto, na reunião pública da igreja. Dessa forma, ele diz que 3 pessoas no máximo nas reuniões de vocês sejam aqueles que vão profetizar, não precisa impedi-los. Agora, não pode avacalhar, todo mundo querendo profetizar. Naquela época não tinha muita escassez de profetas ainda na igreja do Senhor. Mas depois ele diz, se não me falha a memória, versículo 23 do capítulo 14, ele diz então assim, e vocês o julguem esses profetas. Imediatamente ele diz, as mulheres fiquem caladas. Observe que o que acontece aqui é que Paulo está falando de que, tanto como esse costume de levantar as mãos acontece, e ele usa agora para trazer a figura de mãos que possam ser levantadas de forma santa, a mulher orar e a mulher profetizar era reconhecido e aceitável naquela época. Porém, no confronto que acontecia nas reuniões públicas, levantavam-se pessoas para confrontar a esses profetas mediante as Sagradas Escrituras, Velho Testamento e aquilo que os apóstolos tinham ensinado, para conferir se a profecia era profecia original ou se era profetada. Se você não sabe, algumas igrejas, irmãos profetizam, igrejas em São Paulo, reformadas, algumas pessoas se levantam para profetizar. Então, se elas estão profetizando, fica registrado a profecia, eles param para avaliar, segundo as Escrituras, registram tudo aquilo e dão um determinado tempo para que as averiguações possam ir se desenvolvendo. Caso a igreja entenda e perceba que aquela profecia foi profetada, o irmão é disciplinado. Já pensou? Eles não precisam dizer assim, no máximo 3 no culto. Quase não aparece irmão para profetizar, com medo da disciplina. Percebeu? Você é profeta, mas a disciplina te assusta, hein? Que profeta é esse? Então observe que o que acontece aqui quanto a esse silêncio da mulher é porque nesse confronto das autoridades da igreja, da liderança da igreja em relação a esses irmãos,
não convinha que essas mulheres também participassem desse confronto, porque daria exatamente essa má impressão de mulheres liderando ou governando a igreja do Senhor Jesus, que foi estabelecida para que homens capazes, íntegros, idôneos pudessem conduzir. Paulo está falando em todos esses contextos do governo espiritual da igreja. Paulo está falando sobre a condução espiritual maior do povo de Deus. Então ele diz: não permito que as mulheres ensinem, nem exerçam a autoridade de homem. Pegando emprestado já o que nós vamos tratar no domingo seguinte, no capítulo 3, o que Paulo então agora vem trazer para corroborar o seu raciocínio é exatamente quanto aos bispos e diáconos, quais são as características que a igreja precisa avaliar para que esses homens possam ser empossados como liderança espiritual da igreja. O nome que é dado a isso biblicamente é ofício. Então observe que, biblicamente falando, em Cristo Jesus, homens e mulheres receberam o Espírito de Deus. Biblicamente falando, homens e mulheres podem desempenhar de forma livre o ministério e os dons que Deus estabeleceu para cada um. Mas o governo espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo foi entregue sim a homens, e não pelos méritos deles, mas pelos méritos de Cristo. O que Paulo então nos traz aqui é o argumento teológico, como ele já trouxe também em 1 Coríntios, dizendo que na ordem da criação e o que antecede a queda de toda essa criação e da humanidade, é que a mulher, sendo enganada, transgrediu, e o homem também transgride. Ela transgride a uma orientação que pressupõe-se já ter sido recebida do seu marido, mas o seu marido, não menos culpado, também cai, porque nós conhecemos a história que ele também caiu em transgressão. Então, com o argumento teológico de que Cristo está sujeito a Deus, que o homem está sujeito a Cristo, como ele trabalha em 1 Coríntios, e que a mulher está sujeita ao seu marido, porque é o que foi dito ali após a queda: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então você pode pensar assim: mas Deus, como é que você fez um negócio desse? Foi Deus quem fez, né? Tem adesivozinho no carro, né? Por aí. Aí então ele diz assim: ela caiu em transgressão, todavia, observe bem, ela será preservada através de sua missão de mãe. Você sabe qual o principal ponto, ao meu ver, do que o feminismo tem causado na sociedade? É uma bênção poder ter leis que protejam as mulheres. É uma bênção poder ter leis que possam dar mais liberdade às mulheres dentro de uma sociedade. É bênção. Mas a grande questão aqui é quando, historicamente, foi dando-se legitimidade à transgressão do coração, àquilo que Deus havia dado às mulheres como missão. Então, começou a se construir uma visão na sociedade de que ser mãe era algo medíocre, que cuidar do lar é algo medíocre. Inclusive, quem vive cuidando do lar, quem vive cuidando de ser mãe do jeito que precisa ser,
muitas vezes é tida na nossa sociedade como pessoas que não fazem nada da vida. É ou não é assim? Tem tempo para tudo. A que trabalha fora não. É a que é ocupada. É a que, trabalha. A que está em casa cuidando das coisas, dos meninos. Tem tempo demais. Vida fácil. Observe que a missão que Deus deu à mulher, e aqui a ideia de preservação, é de restauração da saúde, é manter a saúde espiritual, física, a integridade mental e intelectual. Em outras palavras, pensando de forma ampla, a ser preservada pela missão de mãe, não está dizendo, porque quando nós pegamos todo um apanhado bíblico do quanto uma mulher pode desenvolver e gerar renda, inclusive, o quanto que uma mulher é capaz de sim gerar renda para a sua casa, senão ela não edificaria a sua casa. A capacidade que Deus deu às mulheres são profundas, amplas e sim, muitas e muitas e muitas vezes, muito maiores do que os maridos que elas têm. É verdade. Mas o que Deus diz é que o que vai conservar a saúde dessas mulheres é a missão de mãe delas. Porque observe, alguns interpretam pensando que, mas como assim? Ela vai ser salva por ser mãe? E aí alguns pensam assim, isso era uma referência a Maria, porque foi a mulher que deu a luz ao Filho de Deus. Ou então, isso é uma referência a toda a ordem progressiva da revelação, que a partir das mulheres, o Filho de Deus chegou. Poxa, legal, eu até apostaria nessa. Mas, se assim fosse, Paulo não diria, se ela permanecer em fé, se ela permanecer em amor, se ela permanecer em santificação e se ela permanecer em bom senso. Então, ser preservada pela missão de mãe não está se referindo aqui à salvação, porque só há um mediador. A mulher não vai ser salva porque é mãe. A mulher vai ser salva se mantiver sua fé no mediador que é Cristo Jesus. Mas a saúde da mulher, em outras palavras, ela não vai ser, ela não vai alcançar uma realização plena no seu interior, fazendo todas as outras coisas mais na vida. Aquilo que vai trazer profunda realização no seu interior é sim a missão de mãe. Agora eu quero pensar aqui em outros aspectos que muitas vezes, socialmente falando, não se pensa nisso. É que uma sociedade em que as mães são retiradas do seu papel, tornou-se uma sociedade de adultos irresponsáveis, de adultos que não conseguem entender o que são as leis, adultos quando não tem a mãe presente dentro de casa, porque muitas vezes se discursou por aí que o pai é aquele aspecto legal da relação, né? O pai é o cajado, a mãe é o amor e tudo mais. Não! Você sabe que em famílias em que o filho só apanha do pai, eles rechaçam o pai, discriminam o pai, odeiam o pai, mas em famílias em que eles levam cacete da mãe, eles sempre amam a mãe, respeitam a mãe, eles lembram das pisas que eles levaram das mães, e lembram sorrindo, felizes, contentes, e dão graças a Deus, porque a mãe deu as palmadas que deu. O que acontece é quando nós tiramos a missão da mulher de mãe, nós desconstruímos todo um sistema de construção de uma sociedade plena, em que Deus almeja e deseja que eu e você possamos viver. E anteriormente Paulo diz assim, orem por isso para que a gente possa viver uma vida mansa e tranquila na face da terra. É legítimo almejar isso,
Mas é ilegítimo almejar isso quando nós estamos tirando a grande missão, o grande papel, o fundamental papel para toda uma sociedade de nós termos sim as mulheres dentro de casa, podendo sim educar seus filhos, gastar tempo com seus filhos. E você bem sabe que menino que foi criado com mãe perto, ele tem uma postura educacional, uma postura de vida completamente diferente daqueles que foram criados com a mãe distante. Perdão, alguma coisa no meu olho. Eu quero pensar em algumas aplicações então práticas aqui. Talvez o cisco no olho tenha sido para que eu voltasse ao texto. No que eu e você precisamos manter a nossa atenção. Se tudo isso que está sendo exposto aqui é do jeito que está sendo exposto aqui, eu e você precisamos entender que a nossa atenção precisa estar na importância da coerência de vida na relação com Deus, sem esquecer da mediação de Cristo. Quando abrimos os lábios para dizer que somos de Deus, que temos fé em Cristo, que queremos ser discípulos dele, queremos caminhar com ele, não há nada mais importante do que coerência. Eu e você precisamos viver aquilo que falamos, isso é lógico. A nossa conduta é sempre forjada e formada por aquilo que cremos. Quando abro a boca para dizer que creio, mas nada da minha conduta expressa aquilo que eu falo, logo eu posso concluir a partir de suas condutas exatamente aquilo que você crê, que não está nas suas palavras. É assim, a árvore se conhece pelo fruto. Mantenha a atenção nisso. Homens, não dá para levantar as mãos manchadas de sangue nas nossas orações. Mulheres, não dá para orar a Deus quando o coração está nas vaidades da vida. É preciso ter coerência. Não dá para falar sobre a palavra de Deus quando o nosso coração não está em Deus. O amor não está nele, está nas coisas que esse mundo tem oferecido e que são passageiros. A idade chega, a vaidade precisa diminuir. Mas eu quero ressaltar aqui o que eu quero chamar de machismo espiritual. Há na nossa cultura aquela ideia que procede de um ensino que nós ouvimos muito, de que homem não chora. E recentemente voltamos a ouvir um pouco mais numa música terrível, que doía os nossos ouvidos, dizendo que homem não chora. Essa cultura faz a gente muitas vezes acreditar que oração é coisa de mulher. Basta você olhar para as reuniões de oração das igrejas. Tem um monte de irmãzinha lá orando. 1, 2 irmãos, que normalmente não são muito aqueles que estão assim, na crista da onda da popularidade dentro da comunidade cristã. Parece que nós acreditamos de que esse negócio de orar, se curvar, se quebrantar diante de Deus, é coisa para mulher. Que transparência é coisa de mulher. Sabe assim, aquela cultura de que homem não é muito de falar, mulher tem 6.000 palavras para falar ainda, quando ela chega do trabalho em casa, o homem já gastou as 60 dele do dia, aí ele fica calado. Aí parece que ser transparente, expor a alma, o coração, em oração, se expor, é coisa para a mulher. Há um machismo espiritual que permeia muitas vezes a comunidade cristã. E aí muitas vezes a gente encontra sempre mulher orando, buscando a Deus por causa do marido, mas pouco vemos os homens buscando a Deus por causa das esposas.
Serenidade é coisa para a mulher. E aí Paulo diz assim: vocês precisam orar sem animosidade e sem ira. Que história é essa? Se você ser mais pacatos, se você ser mais serenos. Oração, serenidade, transparência não é coisa para mulher, é coisa para homem íntegro, homens idôneos, homens que estão preocupados com aquilo que Deus está vendo deles. Mas tem mais. Muitas vezes nossas orações são afetadas porque a gente aprendeu que quem aceita perder é mulher. Embora na nossa cultura hoje nem elas mais estão aceitando. Ainda mais se for para um homem. Não é não? Aí é que o negócio, a Mulher Maravilha baixa, né? Aí vai lá subir na torre, destruir as coisas. Deus nos convoca a darmos toda uma atenção para que a gente acabe, homens, com essa história de que atividades de igreja, vida em comunidade é coisa para a esposa da gente. Começa com você. Envolver-se com a vida de Cristo e da comunidade de Cristo começa com você. É um machismo tolo acreditar que porque a mulher está indo para a igreja, está se envolvendo com as coisas, Deus vai abençoar seu lar e aí está tudo resolvido. Porque se ele for visitar você e bater na porta da sua casa e sua mulher atender a porta, ele vai perguntar por você, ele não vai tratar com ela. É cadê seu marido? Aquele sujeito, eu quero tratar com ele. Mas em segundo lugar, você precisa prestar muita atenção que o exterior fala do que está no interior. E por isso Paulo se preocupa com as mãos santas, e Paulo adverte mulheres à modéstia, às boas obras, para que esses sejam o atavio, o enfeite. O foco correto nos leva a tomar posturas corretas na nossa vida. E eu volto a pensar aqui que houve tempos em que os homens tinham menos opção disso, quanto às questões de vaidades. Mas hoje há lugares em que o homem vai cortar o cabelo e paga R$80 por um corte de cabelo. Compra pão, irmão, vai dar para os pobres na rua. R$80 para cortar um cabelo, Josi, pelo amor de Deus, né? Estava rico, hein, Josi? Só aqui na igreja. Terceiro lugar, liderança espiritual necessita de homens firmes. Liderança espiritual não se dá, e isso a gente vai ver mais no domingo que vem, quando Paulo orienta a diáconos e bispos, presbíteros, a conduzirem bem as suas casas, a ensinarem seus filhos. Liderança espiritual da igreja, governo da igreja, necessita de homens firmes. Governar povo de Deus não é coisa para homem frouxo. Sabe por quê? Às vezes você tem que visitar um camarada, meu irmão, ele dá 2 vezes seu tamanho, e eu posso dizer isso como testemunha. Não é muito difícil, né? E você tem que ir lá e dizer umas verdades para o cara, e depois sair e pensar assim: meu Deus, obrigado por todos os anjos que me protegem. Aí vai lá, o cara quer servir a Deus, mas a mulher diz não. A mulher alteia a voz, ele treme. Liderança espiritual necessita de homens firmes, mas necessita de homens equilibrados e humildes. Sabe por quê? Porque homens arrogantes nunca terão firmeza sem perder o equilíbrio. Você quer ser firme e desequilibrado?
pode liderar qualquer instituição aí na face da terra. O governo espiritual da Igreja do Senhor necessita de homens firmes, porém com todo equilíbrio. Homens que consigam ouvir suas mulheres naquilo em que o coração deles não consegue enxergar. Homens que consigam ouvir suas mulheres dizendo assim: você não precisa disso tudo. Você não precisa tentar afirmar a sua autoridade. Que é isso, querido? Está perdendo as estribeiras? Está com medo de quê? Não, você não brigar por isso não. Homens firmes, mas humildes, eles ouvem, repensam e mudam a postura. Homens que não têm humildade, homens arrogantes, mas que querem liderar, eles pegam, ouvem esse tipo de coisa e brigam ainda mais. E começam a olhar até a mulher como adversária, até a mulher como inimiga. E não é à toa que nós estamos numa sociedade em que o índice de agressão às mulheres são altíssimos. Os índices altíssimos. Sabe por quê? Homens que as mães estavam fora de casa, não aprenderam a ter equilíbrio, e quando a mulher diz umas verdades, porque a auxiliadora idônea é aquela que olha no olho. Aí a mulher olha no olho dele, diz umas verdades, ele perde o controle. Na verdade, é um tremendo de um covarde, arrogante, que não consegue assumir as próprias fraquezas. Homens humildes são homens fortes, porque somos fortes quando assumimos as fraquezas que temos. Em quarto lugar, as mulheres encontrarão vida e saúde espiritual na missão que Deus lhe deu. Você pode fazer de tudo nessa vida, mas nada será realmente pleno para você, senão a missão que Deus lhe deu. Ir a reuniões, ter autoridade sobre e qualquer coisa a mais, não é a coroa da mulher aos olhos do Senhor. Tudo que você possa desenvolver, querido, nessa sociedade, nunca terá tamanho valor e satisfação no fim da sua vida do que olhar e ver seus filhos como cidadãos de uma sociedade que andam e caminham com Deus, e você olha e percebe, hoje eles se sentam à mesa e eles podem te louvar por todo o bem que você os fez. Não há aposentadoria no mundo que pague isso. Seus filhos formados, e não pela escola, formados não pelo mundo, mas formados pela sua participação. Mulheres, o papel de vocês é tão fundamental que dele depende a nossa sociedade. Os nossos próximos 30 anos serão modificados se você voltar a dar valor à missão que Deus dá valor e entregou a você. A sociedade será transformada daqui a 15 anos, se nós tivermos mulheres dentro dos lares, apontando sim as virtudes do seu marido como líder daquela casa, apontando os defeitos do seu marido no segredo do quarto, mas apontando as virtudes dele em público dentro da sua casa. Se há uma autoridade e uma integridade que precisa ser desconfiada, antes de tudo, é a dos filhos, não a do marido. Mas se a do marido estiver também em jogo, no quarto você o adverte. Homens humildes ouvem essa advertência e deixam o coração ser transformado no poder do Espírito de Deus. Eles não partem para o desequilíbrio e para a agressão. Mulheres, se for agredida por seu marido, denuncie. Ele vai preso. Merecia algo muito mais, mas ele vai preso. Mas mulheres, não neguem a missão que Deus deu para vocês, para tentar ter o marido como adversário, ou tentar vencer o papel do homem.
porque a questão do coração de vocês é com Deus, não é com os homens. Dos homens, Deus vai cuidar. E das mulheres, em nome de Jesus, Ele também está cuidando. Nesse sentido, eu posso dizer a vocês: fiquem em paz, fiquem na quietude, aguardem no Salvador de vocês, um só mediador. Vamos fechar os olhos.